Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme E aqui é a Emily. e nós fomos convidados para trazer uma reflexão para vocês aqui do canal Na Luz. E a reflexão que nós vamos trazer hoje tem base no filme A Elefanta do Mágico, que foi lançado recentemente na Netflix. E o filme conta a história de dois irmãos, do Peter e da Adele, que ficaram órfãos por conta de uma guerra que aconteceu no lugar em que eles moravam. E eles cresceram separados, porque o Peter foi adotado por um soldado que lutou nessa guerra e a Adele foi adotada por uma freira. Cresceu dentro de um orfanato. E a Adele, ela não tinha tantas lembranças do Peter porque ela era bem pequenininha, ela era um bebê de colo. Já o Peter, por mais que ele ouvisse do soldado diariamente que a irmã dele tinha falecido junto com os pais, ele acreditava que um dia ele fosse reencontrá-la e que ela estava viva, porque ele lembra do momento em que ele pegou a Adele no colo. Em determinado momento da história, o Peter precisa ir até a cidade para comprar alimento para ele e para o soldado que adotou ele, né? E ele encontra uma tenda de uma vidente que prometia responder qualquer pergunta. E ele decide investir o dinheiro ali que ele tinha nessa vidente. Então ele entra na tenda e, sem dizer uma palavra, a vidente responde ele que ele iria encontrar aquilo que ele buscava a partir do momento em que ele seguisse um elefante. Só que na cidade não tinha um elefante. E era uma cidade que havia perdido toda a esperança, toda a magia que continha, toda a alegria por conta da guerra, né? E tem um determinado momento onde um mágico tá fazendo ali uma apresentação pro povo daquela cidade, só que nenhum número cativava aquelas pessoas. Nenhum número de mágica arrancava o sorriso, despertava algum fio de esperança que seja. E é aí então que ele deseja que a alegria e a magia e a esperança das pessoas voltasse. E é onde cai uma elefanta do céu. O Peter descobre a notícia e ele vai atrás da elefanta. Porém, como ela veio, né, para aquele lugar de uma maneira um pouco atrapalhada, ela fica retida no palácio. E o rei fala pro Peter que se ele quisesse a elefanta, ele teria que então vencer 3 desafios impossíveis. E o Peter, ele é treinado ali pelo chefe da guarda do palácio, que também era vizinho dele, era casado com uma mulher que se compadeciam da história do Peter, e ele acaba passando por esses 3 desafios impossíveis, né? E no meio de tantos ensinamentos que o filme pode nos trazer, nesse ponto da história tem um muito legal. Porque o Peter, ele reconhece naquele momento, depois de conseguir vencer os 3 desafios impossíveis, depois de perceber que ele tem agora a elefanta, que ele pode ir atrás dos seus objetivos, que é encontrar a irmã, ele percebe que a elefanta também tem um desejo, e é encontrar a sua família, porque ela caiu na cidade do nada. E aí ele faz uma coisa sensacional. Ele prefere que a elefanta consiga atingir os seus objetivos primeiro, antes do que ele. Ele dá a oportunidade para a elefanta. Isso nos lembra algo muito incrível, que está escrito lá em Romanos, no capítulo 12. Paulo fala que nós precisamos renovar as nossas mentes, para nós não nos amoldarmos aos padrões desse mundo, mas termos uma mente renovada e por meio do Evangelho. É interessante que no versículo 10 desse capítulo, através de uma mente renovada pelo Evangelho, ele diz que nós precisamos nos dedicar uns aos outros. Tem algumas traduções que vão colocar que nós precisamos nos amar com amor fraternal, ou dedicar-nos uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra ao outro mais do que a mim mesmo, porque esse é o estilo de vida daquele que teve uma mente renovada pelo Evangelho. E é exatamente o que o Peter faz. A despeito dos seus próprios desejos e de entender que ele poderia atingir seus objetivos agora, ele prefere honrar o elefante, a elefanta. Isso é sensacional, é uma das coisas incríveis que eu peguei para minha vida. E o interessante é que a partir do momento em que ele escolhe abrir mão da sua vontade para colocar a vontade da elefanta à frente dele, ele e a Adele, eles vão tendo encontros periódicos, onde ele desconfia que a Adele pode ser sua irmã, mas ele não tem plena certeza, né? Sim. Ele tem essa plena convicção a partir do momento em que ele realmente escolhe. Não, a elefanta, ela realmente precisa voltar para o lugar de onde ela veio, porque ela também tem uma família. E a segunda colocação que nós gostaríamos de fazer a respeito desse filme é que o casal que se compadeceu do Peter e ajudou ele no treinamento para vencer os 3 desafios impossíveis, eles estavam tentando ter filhos. E a mulher mostra um período de tristeza, né? E ela até cita que Deus não queria dar filhos a eles. E aí o marido dela, né, que era o chefe da guarda do palácio,
ele convida ela a olhar para a situação de uma maneira diferente. Nesse momento que ela faz essa reflexão, o Peter estava na casa deles. E aí ele pergunta para ela, né, eu vou parafrasear aqui com as minhas palavras, mas ele convida ela a olhar para o Peter, naquele momento, como um filho que foi dado, entregue a eles para que eles pudessem acolher e ajudar. E isso me lembra também Efésios, no capítulo 4, onde é falado sobre a ansiedade, que nós temos um Deus que é suficientemente amoroso para ouvir as nossas orações. Então, naquele momento a gente compreendeu que Deus estava atendendo o desejo deles de uma forma que eles precisavam que fosse atendido. E aí eles só precisavam olhar as coisas de outra forma. E o filme termina com eles fazendo parte de uma grande família, né? Sim. Que no final se juntou o soldado, o Peter, a Adele e a freira e esse casal, né? Como se fosse uma família ali. E a magia acaba voltando no decorrer do cumprimento dos desafios do Peter. E as nuvens, elas vão embora, as densas nuvens que cobriram aquele lugar. E ele volta a ser um lugar de esperança e de magia. É um filme muito legal. Bom. E a gente espera que vocês assistam esse filme e façam essas reflexões que nós fizemos e até mais. Porque tem muitas, gente. Esperamos que vocês tenham curtido. Deus abençoe demais a vida de cada um. Se inscreve no canal, ativa o sininho, já curte esse vídeo e manda ele para os seus amigos. Até mais, gente!